Boa noite, meus irmãos, telespectadores da Rede Amigo Espírita. Aqui estamos em mais uma quarta-feira com o programa Página Aberta, transmitido pelo canal 5 da Rede Amigo Espírita. José Queiroz e Mari Lourdes, né? Vamos agora ver o que é que a pérola que Emmanuel nos traz no livro Pão Nosso, né? E vejam bem, o título, né, Melri? É sempre bom falar, é Página Aberta. Então vocês que estão em casa, peguem o livro Pão Nosso, abram no ponto 12 e vamos pensar nisso, conforme Emmanuel nos conclama e nos mexe, né? Nos, vamos dizer assim, catuca para que a gente possa aprender, não é? Isso, boa noite a todos, estamos aqui muito felizes, né, de estarmos juntos. E hoje Emmanuel vai pegar do Evangelho uma segunda carta de Pedro, né? Pedro 1, e o versículo que Emmanuel vai trabalhar conosco hoje é o 14, né? Mas vamos entender que carta é essa, né? Para quem Pedro dirigiu essa carta, né? Ele, como Paulo, também começou a escrever cartas auxiliando os companheiros, né, de trabalho. E Paulo traz nessa sua carta um alerta, né, das atitudes que os novos apóstolos, seguidores de Jesus, deveriam estar prestando atenção, né? E ele começa, como sempre, né, dando a paz, desejando, né, graças e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus, de Jesus nosso Senhor. Então, depois dessa saudação, Paulo começa a trazer, eu não vou, logicamente, a gente não vai ler todo, né, vamos trazer só um entendimento da carta até chegarmos no versículo que Emmanuel fala. Então, em seguida, Pedro vai dizendo o seguinte: e vós também, pelas quais eles nos têm dado grandíssimo e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, alertando os apóstolos para que possa estar nesse estar próximo, né, da natureza divina, e isso faz com que possamos nos fortalecer da corrupção que possa estar nos sendo colocada. E aí ele vai dizendo: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, ou seja, esse cuidado que precisamos ter para não nos corromper. Então ele acrescenta: acrescentai à diligência a vossa fé, a virtude, e a virtude a ciência. Olha a sequência que Pedro vai colocando. Vou repetir: e vós também, pondo nisto mesmo toda a ciência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Então é uma sequência de informações. E a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver abundante essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele em quem não há estas coisas é cego,
nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, os irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçarás. E aí ele vai trazendo, né, nos versículos seguintes, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus. Ou seja, se a gente conseguir fazer toda essa sequência, né, até chegarmos na caridade, né, ele vai dando fé, temperança, ciência, né? Então, até chegar à caridade, ele diz: eu tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertai-vos com admoestações, sabendo que, esse é o versículo, né? Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. E Emmanuel, ele coloca, né, um título, e já repetimos, e é sempre bom falar novamente, que o título que Emmanuel coloca em toda a coleção Fonte Viva, que a gente procura discernir e dialogar aqui, certo? A gente, nada é por acaso, né? Sempre tem um quê muito especial. O título, sempre tem uma sugestão e um propósito, vinculado totalmente à sua dissertação. E a gente observa, né, que Pedro, ele vai falando da questão do deixar o corpo. E essas proficiências aí, que ele vai discernindo na sequência do capítulo 1, né, do versículo 1 até o versículo 14 da segunda carta, ela nos traz recomendações. Porque, infelizmente, né, Maria Lourdes, a gente vê muitas pessoas usarem escapismos e desculpas para evitar sair daquela zona de conforto, sair daquela situação em que se compraz, muitas vezes inclusive em erro, para evitando assim, digamos assim, a sua base de realização, de discussão, de mudança, né? de trabalho. Porque as coisas do mundo estão aí e elas nos chamam muito a atenção, em todos os sentidos. E o ser que desenvolve espiritualmente a sua potencialidade, eles têm que estar sempre atento na questão do que escolher, do que fazer, do que realizar. Porque o nosso pensamento, ele vai estar sempre sendo dominado por aquilo que mais evidenciamos para a vida. Se a gente, na nossa vida, a gente procura dar mais ênfase à verdade do desenvolvimento do espírito, isso sempre vai nos colocar em situações de pensar antes de agir, né? De refletir antes de assumir qualquer responsabilidade ou compromisso. Da mesma forma, quando a gente deixa esse compromisso conosco mesmo, com a essência nossa, com a essência que somos nós, né? Luz e espírito, em detrimento das coisas que vão nos cercando, que vão nos comprometendo, que vão alicerçando, né, os gozos do mundo, obviamente, a gente vai enveredando por caminho que, em muitas circunstâncias, vão nos comprometer, vão nos dificultar a jornada. E na primeira frase, Emmanuel começa justamente dizendo assim, né? Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiam a supostos crimes
da carne, e tem até um dito popular que diz: a carne é fraca. Um dito popular que eu poderia muito bem falar, um desculpismo popular, né? E Emmanuel prossegue: é necessário mencionar as fraquezas do eu. Olha só, as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este, o corpo, representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. É um inverter de propriedade, né? É aquela história. Nós adentramos no mundo pelas vias da reencarnação e acabamos por nos fazermos seres de carne, né? Que se deixa, digamos assim, transbordar pelas sensações, pelos escapismos, pelas sensações, em detrimento daquilo que verdadeiramente é essencial. E, muitas vezes, na maioria das circunstâncias, é imprescindível, como também inadiável. E a gente deve estar atento a isso, né? André Luiz, no livro Um Mundo Maior, ele diz uma frase que é fantástica: não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiro dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Olha a responsabilidade. Herdeiro dos séculos. E o caminhar, ele é sempre imperativo. Porque as dificuldades que vão surgindo, elas são provas ou expiações que vão repercutir no nosso momento, o aprendizado que estamos colocando em evidência. A doutrina espírita, ela é uma luz, não posso dizer nem, como é que eu posso dizer? Me ajude aí. É uma luz não só imprescindível, mas de uma dimensão que ainda não alcançamos. Ela é um farol tão grande, tão imenso, que nos coloca realmente naquele caminho de encontro ao Cristo. Porque traduz para nós todas as verdadeiras necessidades nossas. Nos conclama sempre a questão crucial da responsabilidade, do dever, da solidariedade, né? Do compromisso, do propósito. E sair muitas vezes da nossa zoninha de conforto, né? Naquele momento ali em que eu estou parecendo até no descanso, né? No usufruto, de forma preguiçosa ou de forma desinteressada da realidade como ela é. Então isso, muitas vezes, esse descaso me proporciona muitas dificuldades e esses atropelos vão fazendo com que a gente comece a deixar mais complicada a nossa situação na vida. E o Espiritismo, ele nos dá um roteiro muito mais simplificado. É como se fosse aquele GPS que escolhe a melhor rota, a mais segura, a com menos trânsito, a mais fácil de se chegar, né? Ela vai desempenhando mesmo essa
essa questão de guia. Afinal de contas, o Cristo está no comando, né? E o seu evangelho, ele é discernido, ele é tratado sem a frase o evangelho, ele é tratado sem minha filha, me ajude. Ele é tratado totalmente sem tanto segredo. Tem segredo, sem coisas encobertas, né? É luz sobre o alqueire mesmo, de fácil entendimento até. Mas que a gente, para poder colocar em evidência, colocar no dia a dia, a gente precisa fidelizar-nos. Nós precisamos fidelizar a nossa fé. A gente precisa robustecer o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, o nosso modo de exercer o domínio do Espírito nas sensações, nas premissas que nos cercam. Não é isso? Isso. É tão interessante, não é, que Emmanuel ele começa justamente nos fazendo essa observação de desconhecendo a questão da espiritualidade, é que nós podemos acusar o corpo de que é o verdugo implacável, né? Que é fraco, que é o corpo que nos faz nos acometer de enganos. E na verdade, nós sabemos que não, o espírito não é vítima do corpo. O corpo é sim um instrumento desse espírito, não é? E é tanto que Emmanuel continua dizendo, reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Quem tiver a oportunidade de ler Missionários da Luz, né, que é um relato da experiência de André Luiz no mundo espiritual, né, psicografia de Chico Xavier. Então, toda a coleção de André Luiz traz a sua experiência nesse mundo espiritual. E no Missionário da Luz, ele vai mostrando a grandiosidade que é o ministério da reencarnação e do trabalho dos engenheiros siderais para a construção de um organismo físico do qual aquele espírito vai necessitar, com toda a estrutura necessária, porque nós sabemos, e isso, né, que Queiroz estava dizendo, da grandiosidade da representação do espiritismo, da importância que essa doutrina tem em nossas vidas de nos esclarecer. Porque quando nós lemos algo como os livros de André Luiz, né, esse grande presente através do Chico Xavier, para nos esclarecer, nós vamos compreendendo a dimensão de Deus, né? Então, para mim mesmo, Deus ele fica cada vez mais próximo, cada vez mais, eu me sinto mais filho e mais amado. A minha experiência é isso. A cada página aberta, entendida, né, que o Espiritismo nos traz, nos faz sentirmos realmente mais amados. Isso. Então, quando nós vamos compreendendo isso e lendo esse relato de André Luiz, a gente não tem a dimensão do trabalho que é a construção de um corpo. Se nós, hoje, né, com a tecnologia, nós podemos observar
como se processa dentro do corpo feminino, dentro de um útero, a formação de um ser. E a gente já acha extraordinário da união daquelas células que vão se multiplicando, onde cada célula num comando, né, Queiroz? Eu digo que a construção, a formação de um ser no útero materno pela regência da espiritualidade, é uma orquestra. É uma orquestração cada célula vai saber, porque há né, toda uma construção para que cada célula vá sabendo o que é que vai ser construído. As células vão formando tal organismo, tal conjunto de partes do corpo, não é? Então é extraordinária essa construção aos nossos olhos hoje da ciência. E imaginem essa construção de uma reencarnação no mundo espiritual, onde eu vou ter uma estrutura física, né, que vai estar integrada com a minha necessidade de evolução espiritual, não é, Queiroz? O que é que você queria trazer? Não, a palavra, né, que você vê como é sagrado a questão do corpo, já entendido naquela época por Pedro, né? Porque ele se reporta, Emmanuel lembra disso. Se Emmanuel está nos chamando a atenção, tem um significado muito grande para que a gente possa assumir mais a responsabilidade do que temos, né? Que é o corpo, esse santuário, como diz Paulo, o tabernáculo. E quando a gente pega o significado no dicionário, é um santuário portátil, onde os hebreus guardavam e transportavam a arca da aliança e demais objetos sagrados. Então, é algo, Paulo já reportava ao corpo como algo divinamente sagrado, a ponto de comparar com a própria arca da aliança, onde os hebreus, né, guardavam os 10 mandamentos. E a arca da aliança é algo assim fora do comum em termos de respeito, né, em termos de devoção que o povo hebreu tinha realmente com relação a esse objeto. Então Pedro já dizia que o corpo é entendido como seu tabernáculo. O que a gente deve buscar justamente é essa questão de repensar o que estamos fazendo com esse santuário. Qual os cuidados, o zelo que estamos levando a ele, né, a princípio, de que forma estamos aproveitando essa oportunidade tão necessária e que a gente sabe está tão difícil nos dias atuais, não é? E é interessante isso, Queiroz, porque quando a doutrina espírita, compreendendo que o corpo é esse santuário do espírito, né? E que isso leva-nos a entender que o corpo é um instrumento, né? Um instrumento utilizado pelo espírito para se relacionar com esse mundo visível, com esse mundo material, e que nos coloca diretamente, né, com a nossa responsabilidade desse grande e extraordinário presente dado por Deus. Então, quando nós pensamos nos excessos que nós estamos levando, excessos de toda ordem, que nós estamos colocando no nosso corpo hoje, precisamos urgentemente refletir e mudarmos de postura, de conduta, de comportamento, do que é que nós estamos fazendo do nosso corpo, né? Então, repetindo o que Emmanuel nos diz, o corpo é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, né? Então, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Nós sabemos que muitas das doenças que nós temos
são causadas nesta própria vida, pelos excessos da alimentação, pelos excessos das bebidas alcoólicas, pelos excessos do cigarro e de outros instrumentos, vícios, né? Viciações. Mas também nós deterioramos o nosso corpo com os nossos pensamentos negativos, com as nossas energias deletérias, com a nossa forma de pensar e agir na realidade que nos cerca, né? Porque isso é muito sério. Um momento, por exemplo, que estamos vivendo, só se fala em crise, só se fala em dificuldade, só se fala em algo que não parece que não tem jeito. E aí, nós sabemos, gente, são momentos de teste, são momentos passageiros, porque quem está no governo é Deus. E aqui na terra, Jesus está no comando. Então, se Ele está no comando, se as coisas estão se exercendo assim, tem um propósito, tem uma finalidade. E tudo está, como Emmanuel fala aqui, sobre a égide das leis planetárias, das leis divinas, das leis naturais, que jamais nos abandonam, jamais dormem ou jamais nos colocam em situações que não sejam providencial para o nosso melhoramento, para o nosso burilamento. A gente precisa, nessa questão de responsabilidade, sair do campo da crença e assumir a fé. A fé que alicerça o otimismo. Otimismo que traz uma baliza para a esperança. E a esperança que vence os obstáculos e as dificuldades e também auxilia com a sua energia a espiritualidade maior para tomar de fato as rédeas e dar a sua governança, né? É como Haroldo disse na palestra do Congresso, do 6º Congresso Espírita Paraibano, que houve essa semana aqui na Paraíba, né? Sobre aquela questão de que a gente fica preocupado porque os políticos estão roubando demais, porque fulano, porque a situação está assim, está assado. Eles, os políticos, ou os outros que estão no assim, no assado, é que deviam estar preocupados com eles, porque a lei de Deus, ela também não dorme para eles. Nós deveríamos estar preocupados no que deveríamos fazer e realizar, ou melhor, contribuir para a melhoria, para o alicerçar de dias melhores que virão inevitavelmente, porque tudo que está aí passa, né? Mas a vida, ela segue uma sequência para uma realidade de iluminação. Iluminação que traz a paz, paz que desenvolve a alegria e a felicidade de todos. Porque é isso que Deus quer. Queiroz, você trouxe uma lembrança interessante dessa frase da colocação de Haroldo, né? Porque como o tema era Brasil, coração do mundo, Padre do Evangelho, e aí a gente se questiona diante disso que você falou, de todo esse momento político e moral, não é? Eu não me questionei também, né? E aí ele diz que as instituições legais estão sendo acionadas para resolver essa questão, mas o mais importante é se a nossa casa já é... A nossa casa no aspecto do nosso lar, né? No nosso compromisso lá com o micro que temos, né? Se a nossa casa já está sendo, né, a pátria do Evangelho. O que é que nós estamos fazendo para que o nosso lar seja a pátria do Evangelho? E trazendo para o que Emmanuel nos chama a atenção aqui, o que estamos fazendo para que o nosso corpo seja o coração do nosso mundo interior e exterior. Né? Porque, olha, é fantástica a simetria das ideias que os espíritos melhorados, né, nos trazem, como Emmanuel, para o nosso aprendizado. Olha o que ele diz, o corpo, vou repetir, a Marilourdes já leu, mas é interessante a gente ver a sequência, né? Ele diz aqui,
O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sobre as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender. Primeira missão nossa aqui, aprender. Para no aprendizado valorizar, porque a gente precisa o conhecimento da verdade. Não foi isso que o Cristo disse, que liberta? Mas não é a verdade da forma que eu quero que ela seja, é a verdade como ela tem de ser, como ela é. E isso me faz valorizar a dificuldade, a dor, o pessimismo que rege. Eu não me envolver nele. Eu mesmo diante do pessimismo, mesmo diante da guisa de uma hecatombe, de uma catástrofe, né? Eu manter o meu equilíbrio, valorizando, porque só assim, com essa internalização, com esse íntimo apaziguado, é que a gente pode entrar no processo da reforma. Aprendizado, valorização, reforma, para enfim engrandecer a vida. Olha que sequência linda que Emmanuel nos traz. Com certeza. Então, meus irmãos, a responsabilidade do que fazemos para nós é muito grande, porque vai repercutir na essência do próprio universo. Se dificulta o nosso lar, se provoca sequelas em mim e nos meus familiares, não pensem que fica ileso também o próprio planeta, o próprio universo, das consequências das nossas atitudes nefastas. Não é? Porque tudo está interligado. Lembra o que André Luiz nos fala? Que estamos mergulhados no oceano de Deus. Kardec diz que o fluido cósmico universal é a própria emanação do pensamento divino sob o que todos nós estamos mergulhados. Então, será que nessa perspectiva alguma coisa escapa dentro do contexto do universo? Ou será que alguma coisa fica desassociada da realidade universal, do sistema como um todo? Pensemos, reflitamos. Porque a gente está aqui, como Emmanuel nos diz, numa oportunidade santa. Repito, para aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Mary? E aí, não é? Ele vai continuando dizendo que frequentemente o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil ou seja, as más corpo, qualidades, né, de que se acha cometido. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. É algo assim que a gente não tem dimensão, né? É o verdadeiro, como diz até numa música de Carlinhos Conceição, que eu não estou me lembrando do título agora, que ele fala muito da questão do milagre, né? Você até estava refletindo e passando um filme na tua mente, né, bem interessante a respeito dessa mensagem de Carlinhos Conceição, esse grande compositor das lides espíritas, que fala que o milagre é justamente ter o corpo sendo formado, né? É a sustentação para a vida, é você vir preparado para o embate, para o aprendizado, para a vida. A gente não deve esperar milagres no mundo, porque o milagre em si já está feito, que é a própria vida em realização, em planificação, né? E isso eu posso até dizer que é o segredo para o sucesso em qualquer necessidade nossa, em qualquer oportunidade nossa, em qualquer situação
vivencial, em qualquer momento de relativa dúvida no fazer, no agir, né? No melhorar do pensamento. Trazer essa parte do sagrado para a nossa vida, a começar pelo entendimento do que somos essência, luz, espírito, força viva do universo, essência do próprio Criador, que no momento dinamiza um universo inteiro em plenitude. Esse universo, meus irmãos, chama-se corpo, porque são trilhões e trilhões de corpúsculos, né? Microscópicos, que chamamos de células, que recebem a ordenação do Sol, da essência divina, que é o cerne do Espírito. E mantém-se em equilíbrio se aquele, aliás, o Espírito, está em equilíbrio. E que se desordena, se desalinha, se a própria essência também ela age em desalinho, ela age dificultando a trajetória. Então a responsabilidade é sempre do que estamos fazendo com a luz que somos, eclipsando ou sempre buscando limpá-la, deixá-la em evidência, não é? Isso, Queiroz. Eu queria só citar aqui, eu achei muito interessante, nosso livro tem na primeira parte, o capítulo 19... Que livro? Nosso livro, Autores Diversos. O nome é Nosso Livro. Nosso livro. E Emmanuel nos diz o seguinte, nesse capítulo, são diversos espíritos, né? E a máquina divina. E ele diz assim: meu amigo, o corpo físico é a máquina divina que o Senhor nos empresta para a confecção de nossa felicidade na terra. Os vizinhos do bruto precipitam-na ao sorvedouro da animalidade. Os maus empregam-na, ou seja, empregam essa máquina, né? Criando o sofrimento dos semelhantes. O egoísta valem-se dela para esgotarem a taça de prazeres fictícios. Os orgulhosos isolam sem proveito. Os vaidosos cobrem-na de adornos efêmeros para reclamarem o incenso da multidão. Os intemperantes destroem-na. Os levianos mobilizam-na para menosprezar o tempo. Os tolos usam-na inconsideradamente, incentivando as sombras do mundo. Os perversos movimentam-lhes as peças na consecução de desordens e crimes. Os viciados, de todos os matizes, aproveitam-lhe o temporário concurso na manutenção da desventura de si mesmos. Os indisciplinados acionam-lhes os valores, estimulando o ruído inútil em atividades improdutivas. O espírito prudente, todavia, recebe essa máquina valiosa e sublime para tecer, através do próprio esforço, com os fios da caridade e da fé, da verdade e da esperança, do amor e da sabedoria, a túnica de sua felicidade para sempre na vida eterna. Não é? Lindo. Então, que possamos nós estarmos caminhando para sermos esse espírito prudente, não é, Queiroz? Para que a gente possa receber essa máquina valiosa e realmente tecer tudo isso que Emmanuel nos diz, né? Neste livro, nosso livro, Autores Diversos. E aí ele continua. A nossa telespectadora Meire Reis, né? E a Mari Lourdes aqui, ela também tem um apelido chamado Meire, viu? Muita gente chama ela aqui de Meire por aqui. Ela faça essas reflexões aqui, Meire. Eu queria que você pudesse passar alguma coisa. Sim.
a esse respeito. Se esses excessos são apenas sintomas de uma doença psíquica? E será que não é uma grande dor que resulta nesses excessos causando mal ao corpo físico? Sim, com certeza, todo desajuste, não é? Que possamos trazer na nossa intimidade espiritual são consequências já dos nossos enganos das diversas reencarnações. E isso traz no nosso psiquismo. Então, muitas vezes nós vamos buscar alguns excessos, né, buscando, querer nutrir carências, dificuldades que temos. Mas essa é a grande questão. Quando nós compreendemos que muito dessas buscas de excessos para nutrir carências que temos é apenas momentâneo, que não vai nos resolver, nós vamos com certeza nos libertando e buscando realmente o que possa fazer sentido. Por exemplo, se nós buscamos nas carências afetivas, buscar o excesso da alimentação para diminuir a nossa ansiedade, para sentir prazer, porque a comida é extremamente prazerosa, e nós ultrapassamos o necessário para sobreviver e vamos usando dos excessos para alimentação, nós precisamos nos questionar: por que eu preciso além do necessário? Se eu estou utilizando da bebida, do álcool, no excesso para dentro de um grupo social, me mostrar mais desinibido, que nós vemos muito, Meire, isso entre os jovens, quando estão iniciando sua vida social, que tem alguma dificuldade de se mostrar, de se relacionar, de se soltar, vão buscando no álcool esse mecanismo de se sentir mais à vontade, de sair da timidez, não é? E é um engano, porque eu posso trabalhar as minhas dificuldades, eu posso e devo buscar compreender o que é as minhas carências e aí encontrar um mecanismo verdadeiro de busca individual de crescimento e não me deixar levar cada vez mais pelas consequências desses meus atos. Quando a gente não busca essa doença psíquica, que pode ser um processo depressivo, que pode ser uma ansiedade, né? E outros mecanismos emocionais que possam nos adoecer, nós não saímos desse espaço. Então, há o questionamento que precisamos fazer todos os dias, individualmente, né? Qual essa conduta? Eu estou necessitando disso por quê? Porque eu estou buscando na droga levar o meu pensamento numa ilusão, num prazer momentâneo que quando termina eu preciso de mais e que nunca mais eu vou ter aquela primeira sensação. E vai ser mais transtorno do que prazer, não é? Então, às vezes, pela carência afetiva, nós vamos entrando em relacionamentos e saindo de relacionamentos, achando esses excessos da sexualidade, buscando um prazer ilusório. Então, não sei se consegui esclarecer ou lhe auxiliar na sua questão, não é? Mas que todas as nossas dificuldades emocionais vêm da nossa herança de equívocos, de reencarnação em reencarnação. Vamos também trabalhando um ponto. Se conseguirmos trabalhar pelo menos um ponto em cada reencarnação, como Emmanuel diz na mensagem, tecer, né? E tecendo através do nosso próprio esforço com os fios da caridade e da fé. Por isso que a doutrina espírita nos dá uma base de libertação. Ela nos favorece esse olhar para dentro, não para fora, para dentro do que eu sou. E isso faz toda e total diferença. Quando eu busco compreender que eu sou um espírito imortal, numa experiência material de evolução. Só evolução isso. E aprendizado, né? Afinal de contas, toda problemática psíquica
ela é doença da alma, que repercute automaticamente no corpo, né? Trazendo sempre uma sequela, uma somatização, não é isso? Uma dificuldade. E tudo isso se expressa ou acontece justamente por não agirmos conforme Emmanuel nos lembra aqui, pensando nisso, né? Deixando de pensar nisso, nessa sacralização de ideais, de compromissos, né? Divinos que, quando estamos aqui, temos o dever de desempenhar. Nós fizemos da questão da religião algo assim totalmente aquém do que de fato ela é, né? Porque a religião, ela é vida. A religião, ela é a base da essência do amor. E ela nos favorece um entendimento mais propício para as nossas realizações. Aí o homem transforma a questão da religião num contexto social, num contexto externo, num contexto de momento, né? De uma relação ou de uma vivência, sem assumir muito compromisso. A espiritualidade é outra coisa. O que o Espiritismo, o que Jesus nos traz, é justamente essa base de deixar a falácia de lado e assumir o compromisso de quem somos. Porque temos um propósito. Temos, como Emmanuel diz, uma base para atingir um glorioso porvir, não é? Afinal de contas, um dia, como Jesus falou, nós faremos o que ele fez e muito mais. E prosseguindo a leitura de Emmanuel, ele diz o seguinte: longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Naquele livro de André Luiz mesmo, Evolução em Dois Mundos, é uma coisa fantástica ali, o desenvolvimento, desde a nômada, né, até a questão do espírito assumir a sua individualidade e a sua independência. É um processo de milênios, é um processo fantástico, são conquistas, são vitórias, né, que a gente vai passo a passo adquirindo. E Emmanuel prossegue dizendo o seguinte: já pensastes que és, olha a lembrança, olha a pergunta de Emmanuel, já pensastes que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Olha só, vale até a pena ler de novo. Já pensastes que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho, não é? Tais potências formam-te o corpo. Olha que coisa divina. É verdade. Não é? E aí vem a parte final, né, de uma mensagem que é maravilhosa, quando ele diz o seguinte: que fazeis de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabe que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Belíssimo, né? A gente poder compreender esse aspecto que o Emmanuel traz para nós hoje, né? E como o título do tema, né, é pensaste nisso? Será que a gente pensou na importância que é esse corpo físico? Na grandiosidade desse mecanismo dado por Deus para o nosso crescimento? Analisar, agradecer. Nós podemos fazer e todos os dias esse contato íntimo com o nosso corpo.
A começar pelo entendimento da nossa realidade como ser imortal. Porque aí esse contato vai inclusive auxiliando nas nossas questões doentias a nível do psiquismo, né? Viciado, às vezes por milênios, em coisas erradas. Então essa internalização do divino, ela é essencial. Não é aquela questão de você achar-se e você entrar numa base de fanatismo, né? Não. É uma questão de interação de quem tu és para o propósito do que estás fazendo aqui, do que estamos realizando aqui, para que assim possamos planificar essa valorosa oportunidade, essa primorosa oportunidade, né? Essa rara oportunidade, para que assim, assumindo a responsabilidade do fazer como tem de ser, que a gente possa realmente exercer a questão para sermos, como diz André Luiz, completistas, né? Ou seja, aqueles espíritos que quando retornam, fizeram a parte que lhe competia no contexto da realização da vida. E aí, Queiroz, a gente pode se perguntar, depois disso tudo que vocês falaram, como é que eu posso cuidar do meu corpo? Não é? Então, tendo uma boa... Pensemos nisso. Pensemos nisso. Tendo uma boa alimentação, tendo pensamentos bons, fazendo as nossas orações de gratidão a Deus, tendo um comportamento mais espiritualizado, não é, Queiroz? Podendo compreender que não estamos aqui a passeio, estamos aqui numa construção divina. Procurando nos tranquilizar. Fazer atividades físicas, então, boas leituras, uma boa música, porque tudo boas isso... escolhas de lazeres, né? Porque também temos sim, o dever... sim. E até a necessidade de um lazer. Claro. Mas que seja um lazer sadio, com responsabilidade, com compromisso conosco. Isso. Então, esse conjunto de atitudes, né, materiais, emocionais e espirituais vão auxiliar esse instrumento musical divino, né? Porque o corpo é como um instrumento musical. Quanto mais afinado, dizem os musicistas, quanto mais afinado o instrumento, quanto melhor a qualidade do instrumento, melhor será a música. Sem dúvida. Então, se cuidarmos do nosso corpo, nós sabemos que nós temos uma pequena passagem por essa terra e nós, cuidando desse corpo, vamos concluir no momento certo o nosso projeto divino aqui e sairmos realmente gratos a Deus pela oportunidade e principalmente conscientes do esforço que fizemos para nos melhorar, não é, Queiroz? Aprendendo com Emmanuel, né? A valorizar, reformar e engrandecer a vida. Obrigado, meus irmãos, pela companhia de todos vocês, por essa oportunidade em conjunto de mais esse maravilhoso estudo. Que a paz de Deus nos acompanhe, né? Para que a gente possa refletir e fazer cada vez melhor. Quarta-feira que vem, às 21 horas, horário de Brasília, e aquelas localidades que não acompanham o horário de verão, às 20 horas, aqui estaremos com mais um Página Aberta. Fiquemos com Cristo, hoje e sempre. Um abraço a todos, Meire, muita luz, que possamos estar juntos no próximo programa. Até lá.